Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar da Parashá Vayetze, que significa ele sai. E hoje nós vamos começar, como de costume, pela Brit Hadashá, e que vem falando sobre Yohanan, o imersor, lá em João 1, do verso 19 até o 51. E nesse momento, Yohanan vem fazendo um relato. Quando ele é questionado pelos fariseus, perguntando: quem você é? Você é o Messias? Você é o profeta? Quem é você? E ele diz que ele é o cumprimento de uma profecia que está escrita no livro do profeta Isaías. Voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Ele haveria de abrir o caminho e preparar as pessoas para a vinda do Mashiach. E aí, tem uma coisa interessante, porque ele vai falar sobre Yeshua, que ele não é digno nem de desatar as sandálias dos pés do Mashiach e tudo mais. Aí, quando ele está fazendo a imersão, não é batismo não, tá? É imersão no Rio Jordão, e Yeshua chega e fala assim: olha, você vai fazer a imersão, tá? E Yohanan, ele diz: peraí, mas você que devia me imergir, você que é o Mashiach, não eu. E nos evangelhos está escrito que ele disse: é para que se cumpra toda a Torá. Por que Yeshua precisava ser imerso por Yohanan? Yohanan, ele era filho de sacerdote, ou seja, sacerdote. E ele precisava inserir Yeshua no ministério. E para que isso acontecesse, ele precisava fazer a imersão. Para que houvesse a confirmação através de um sacerdote da função ministerial dele. Olha que coisa impressionante. Yeshua, então, quando faz a imersão, os céus se abrem e se manifesta a voz do Pai, e o Ruach HaKodesh paira sobre eles como uma pomba. E aí, o chamado ministerial de Yeshua, ele é confirmado. Olha só que coisa interessante. Quando nós temos isso na Brit Hadashá, nós temos uma coisa interessante aqui, porque Yohanan estava fazendo a imersão para o arrependimento, preparando para o Messias. Agora ele faz a imersão do Messias e já está direcionando as pessoas que estão ali, dizendo o seguinte: ó, ele é o homem. Este é a pessoa pela qual eu estou fazendo a imersão em vocês, para que vocês se arrependam, porque ele vai conduzir vocês pelo caminho da salvação. E é interessante que no verso 34 do capítulo 1 de Yohanan, o imersor diz assim: eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Elohim, Filho do poderoso, do forte, do nobre. E é muito interessante, porque ele confessa agora, ele dá testemunho de quem é Yeshua. E isso é muito importante na vida e no ministério de Yeshua, porque isso corrobora, confirma tudo aquilo que Yohanan viu quando Yeshua fez a imersão dele. E aí, é uma coisa muito legal, porque às vezes a gente fica pensando como as coisas são feitas na atualidade. Muitos líderes não têm preparo, e Yeshua se preparou o tempo todo para esse dia. Muitos não têm preparo, muitos não fazem uma imersão para se arrepender e para ser elevado ao ministério de uma forma limpa, plena, pura. Eu queria falar uma coisa para você. Yeshua foi colocado na posição que ele precisava. E aí,
Quando isso acontece, Yeshua, então, é colocado dentro do contexto da Escritura. O contexto profético, o contexto do tempo, todo o contexto que a Bíblia declara que o Messias deveria ter, está sendo inserido agora através desse ato. Nós temos visto hoje que líderes estão sendo colocados na posição sem preparo, sem ter a devida santidade e sem o testemunho dos outros. Porque aqui Yohanan testemunha sobre Yeshua. E para que qualquer pessoa seja elevada ao ministério, porque isso é uma honra. E eu quero ressaltar uma outra coisa, que além da honra, tem uma mudança de status. A pessoa era qualquer coisa. Ele era obreiro, ele era qualquer coisa lá na igreja, ou ele era um rosh na congregação, mas ele vai ser elevado ou à posição de pastor, apóstolo, profeta, evangelista, ou mestre, que é o rabino. Então, quando há essa unção, o reconhecimento e o testemunho dele, o status espiritual dele muda. E o que mais muda? Muda também o mundo espiritual. O mundo espiritual passa a encarar esta pessoa de uma outra forma. Aqui, as trevas estão agora reconhecendo publicamente quem é Yeshua, porque ele agora se apresenta através de Yohanan, que dá o testemunho dele. Ele não vai dizer eu sou Mashiach. Ele tem testemunho de outros que dirão quem ele é. Veja bem que coisa maravilhosa é essa. E aí, quando Yeshua começa o ministério deles, ele começa a chamar discípulos. E esses discípulos, eles são trazidos para dentro do contexto da vida de Yeshua, porque Yeshua tem o discernimento de quem eles são, sabe do potencial deles, e Yeshua traz eles para perto, para que eles possam andar com Yeshua e absorver não só o conhecimento, mas também receber a impartição da unção que está em Yeshua sobre eles. Então você vai reparar que tudo isso acontece para que eles depois possam dar continuidade no ministério de Yeshua. E Yeshua vai andando e Yeshua vai trazendo os discípulos para si. E é interessante que no final desse texto aqui de Yohanan, Filipe acha Natanael e diz-lhes: havemos achado aquele de quem Moshe escreveu na Torá e nos profetas, Yeshua de Nazaré, filho de Yosef. E aí Natanael pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E o Filipe disse assim: vem ver. Quando Natanael se aproxima de Yeshua, Yeshua fala algo sobre ele, uma frase. Ele diz assim: eis aqui verdadeiramente um israelita em quem não há dolo. Isso é muito importante. Esse homem, ele tem um testemunho, só que Yeshua não o conhece, entre aspas. Eles nunca se viram, mas Yeshua sabe quem esse homem é. E daqui a pouco eu vou te mostrar na história de um outro homem já na Torá, essa mesma postura aqui, tá? E o Natanael pergunta: de onde você me conhece? E ele disse assim: antes que Filipe te chamasse, eu vi que você estava debaixo de uma figueira. Natanael já fica espantado com aquilo e diz: Rabi. Olha como ele se dirige para Yeshua: tu és o filho de Elohim, tu és o rei de Israel. Aquela frase que Yeshua disse sobre Natanael trouxe para Natanael uma série de situações e ele teve, naquele momento, a certeza de quem
Yeshua é. E olha que interessante, porque o Natanael viu aquilo e Yeshua diz, porque eu te vi debaixo da figueira, você crê? E ele disse assim, maiores coisas do que estas, verás. E aí Yeshua diz uma frase agora, na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Elohim subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que é o que vai nos conectar com Yaakov. Olha só que interessante, a frase que Yeshua diz está na Torá, falando dele mesmo, assim como se abriu um portal para Yaakov. E ele teve um sonho, e neste sonho ele teve esta visão dos anjos do Eterno subindo e descendo sobre ele, e Yeshua diz que isso estaria acontecendo sobre a sua vida. Por quê? Porque estava havendo uma troca de status, estava havendo um upgrade de status. E agora eu quero ir para Paraxá, porque eu quero te mostrar uma coisa que é muito interessante. Quando Yaakov vai para Haram, né? Lá na Torá Taharaná, né? Ele vai lá porque ele é um tzadik. Ele vai em busca de uma esposa, tá? A mãe dele sabe que lá tem uma esposa para ele, ela envia para a casa do seu irmão, Lavan. E aí, Yaakov sai como um tzadik, como um homem justo. E quando ele sai para lá, ele sai da seguinte forma, ele sai sem nada. Tudo que a família tem, fica. E Esav está lá com a família, o pai e a mãe. Ou seja, Yaakov está indo sem herança, sem nada. É o popular com uma mão na frente e outra atrás, né? E interessante que o perfil de Yaakov é o perfil do estudante de Torá, daquela pessoa que tem um conhecimento, que tem um discernimento e que carrega uma unção sobre si. Então, quando ele sai de onde ele está e vai para Haram, ele está carregando a unção de um tzadik, de um justo, de um homem temente ao Eterno, temente aos céus. Isso é muito importante porque ele tem um testemunho que está sobre a sua vida. Mas uma coisa interessante, que o Midrash diz que toda vez que um tzadik ele sai de uma cidade e se muda para outra, a cidade de onde ele saiu se torna menos sagrada e perde bênçãos e iluminação. Por quê? Porque essas são as características que um tzadik tem. Ele é um homem abençoado. Ele é um homem que tem revelação da palavra. Ele é um homem que carrega a santidade do Senhor sobre ele. Então, quando ele sai e se muda para outra cidade, tudo isso vai com ele, porque ele é o portador disso. Não é a casa em que ele está, mas é a pessoa dele. Então, algumas vezes, a perda de tzadikim, de homens justos, traz um grande prejuízo espiritual para algumas cidades. Por isso, é uma coisa muito interessante quando nós lemos a tradição judaica que os tzadikim, eles abençoam as cidades onde eles estão. Eu morava em Votorantim, me mudei para Sorocaba. Eu creio hoje que o meu papel aqui em Sorocaba é trazer bênção para esta cidade. Porque aqui eu oro, eu jejuo, eu faço os meus estudos. Aqui eu anuncio a palavra do Senhor. Aqui eu tenho um testemunho que as pessoas que estão ao meu redor sabem quem sou eu. Então isso tudo está conectado com a nossa paraxá e com o caráter de um homem justo. A índole de um homem justo.
Na paraxá passada, eu falei que Yaakov era justo, ele era um tzadik desde o ventre, ele tinha uma boa índole desde o ventre, já o seu irmão não. E é interessante que Yaakov está indo para a casa de uma pessoa que não é um tzadik. Veja só, ele vai sair de um para cair em outro. E aí a gente se pergunta, por quê? Por que um tzadik, muitas vezes, precisa passar por esse tipo de coisa? Por que um tzadik precisa se defrontar, vez por outra, com gente desonesta, com gente de má índole, gente que já nasce ruim? Por que isso tem que acontecer? A resposta é simples. Primeiro, para que o tzadik seja aperfeiçoado através da malignidade destas pessoas. Aí você fala assim, Rabino, mas como assim? Essas pessoas então têm a função de nos aperfeiçoar? Exatamente. Exatamente isso. Quando você tem alguém que é desonesto, que é ruim, que é de índole má, que te persegue, que faz as coisas para que você seja prejudicado, esta pessoa está te aperfeiçoando. E o segundo detalhe é que esta pessoa está sendo julgada pela tua justiça. Quando esta pessoa partir desse mundo, se ela não se arrepender, vai para o inferno. Quando ela chegar lá e ela for julgada, o Senhor vai dizer para ela assim, eu te dei uma oportunidade, eu te coloquei com um justo do teu lado. E você não quis saber. Olha, isso é muito tremendo. Ele é muito tremendo. Então, isso mostra para a gente a forma como o Senhor trata estas situações. Ele, então, leva o justo e permite que o justo sofra. E aí eu quero tocar num outro ponto, né? Por que o justo tem que sofrer? Porque o justo, ele já vai receber uma recompensa, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser tratado neste mundo. E as tribulações, elas vão servir para isso. As nossas lutas, os nossos problemas, os nossos confrontos, eles têm a função de tratar da gente e fazer com que nós sejamos pessoas mais próximas do Senhor, mais tratáveis, mais amoráveis, mais bondosas, mais generosas. Mas para isso, temos que ter determinadas situações, temos que ser perdoadores, isso é importantíssimo também. E quem nasce com uma índole boa, como Yaakov, e como muitos que estão ao redor do mundo, essas pessoas não querem prejudicar o seu próximo. Mas o próximo não tem problema de prejudicá-lo. E uma coisa que a minha esposa Rebete Sinhashira sempre diz, é melhor a gente ser prejudicado do que prejudicar, porque quando nós somos prejudicados, o Senhor pode tomar a nossa causa e ser o nosso advogado e o nosso juiz. Quando nós fazemos algo de errado, pecamos contra alguém, aí inverte a situação. Nós somos julgados e temos um advogado de acusação contra nós. E aí, irmãos, essa paraxá ela tem um início muito interessante, porque ela mostra essa transição de alguém que vai para um lugar para recomeçar do zero. Rabino, mas é difícil recomeçar do zero. Mas não é impossível para ninguém. Quantas vezes pessoas tiveram de fazer isso e recomeçar do zero? E quantas pessoas tiveram sucesso recomeçando do zero? Quem tem habilidade, quem sabe fazer as coisas, não tem problema nenhum de recomeçar. Obviamente que há todo um trabalho, há um esforço maior. Mas recomeçar é para quem é forte. Recomeçar é para aquelas pessoas que foram chamadas para a batalha
não é para os fracos. O fraco, primeiro, ele não aguenta ser derrotado. Segundo, para ele, se ele foi derrotado e as coisas não estão indo bem, e se ele perdeu tudo, ele não consegue recomeçar. Ele vai ficar naquele, digamos assim, atoleiro por muitos e muitos anos. Porque na índole dele, ele não tem força para recomeçar. Porque ele quis fazer as coisas pela forma errada, ou seja, prejudicando o próximo. E é interessante isso, irmãos, que quando Jacó sai, ele sai sem nada, mas ele sai com a bênção espiritual. Tanto que antes dele sair, o pai dele, agora, consciente de que Esav enganou, ok? O pai agora, Isaac, ele dá uma segunda bênção para Jacó, além daquela, para que ele possa chegar, ter uma família e ter sucesso, crescer de forma assustadora. Quem carrega a bênção do pai e da mãe não tem problema com o sucesso. Ok? Por que é tão importante isso? Porque os nossos pais, como são autoridades sobre as nossas vidas, quando eles abrem a boca no reino do Espírito, como patriarcas e matriarcas, eles acabam gerando no reino do Espírito condições e situações para que aquelas pessoas, os seus filhos, alcancem o sucesso. Então, isso é gerado espiritualmente primeiro, que foi o caso de Jacó. Foi gerado no reino do Espírito para que ele pudesse depois alcançar essa vitória. E nós vamos ver que isso aconteceu porque ele tinha uma promessa lá atrás. E a promessa tinha sido feita ao avô, Abraham. Passa por Isaac e agora ela para em Jacó. Para no sentido de que vai ter desdobramento para depois essa promessa continuar na formação da nação de Israel. Então aqui nós temos algo que se chama comumente de bênção geracional. Mas essa bênção geracional, ela não é uma coisa automática. Ela é uma coisa que é proferida, ela é uma coisa que ela é gerada, é uma coisa que está no coração dos pais e eles ministram isso para os filhos. Quando isso acontece, no mundo espiritual, existem seres celestiais encarregados de levar isso para a eternidade. O Senhor, então, libera situações para que isso se cumpra no mundo físico. Então, essa mecânica da bênção, ela é uma mecânica muito simples. Porém, quando o justo, eu não estou falando de crente, por favor, entenda isso agora. Eu estou falando do tzadik, do justo, porque crente qualquer um é, tá bom? Estou falando da pessoa que é justa. Quando esse homem ou essa mulher abrem a boca, começa uma revolução no mundo espiritual. E aí, você vai ver que o Senhor, ele prepara as coisas para acontecerem. E Jacó, quando ele viajou, ele teve que dormir num lugar. E ele dormiu nesse local e colocou uma pedra na sua cabeça. O Midrash diz que era para proteger a cabeça dele. Proteger a cabeça porque e o corpo? Não há nada mais importante para um justo do que proteger a sua mente, as suas emoções, os seus pensamentos, os seus olhos, a sua boca. Então, muitas vezes nós queremos proteger, resguardar partes do nosso corpo, fortalecer partes do nosso corpo, né? Como tem gente que gosta, né, de uma boa academia, mas tem gente que gosta da academia dos justos, que é o estudo da palavra. E eu vou te mostrar que o estudo da palavra não faz com que alguém se torne um fracote. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para você. Aí há uma coisa interessante, porque Jacó sempre cuidou da sua mente, agora ele está cuidando de novo. Ele está protegendo a sua mente. E ele protege a mente porque a mente é o lugar onde tudo acontece.
O grande campo de batalha do homem hoje é a mente. Então, quando a nossa mente está resguardada, quando a nossa mente ela está sendo protegida pelo Espírito Santo, então, essa mente ela tem pensamentos puros, ela está alinhada com propósitos celestiais e ela gera ideias e depois palavras que vão transformar a vida desta pessoa e daquelas que estão ao seu redor. Agora você imagina a boca do justo em oposição à boca do ímpio. O ímpio fala palavrão, amaldiçoa, o ímpio xinga, o ímpio ele fala palavras sem pensar, ele gera situações que são desagradáveis para as pessoas, até com piadinha de mau gosto, fazendo o que nós chamamos hoje de bullying, né? Na minha época era gozação, mas hoje eles chamam de bullying, para poder oprimir uma pessoa com palavras. Então você imagina a diferença que existe na mente dessas duas pessoas. Eu vou mostrar para você que a mente de Yaakov tem uma grande diferença da mente de Lavan. O negócio de Lavan é levar vantagem em tudo, o negócio dele é enriquecer. E Yaakov, ele quer servir primeiro ao Senhor, e as outras coisas elas vêm como acréscimo. Ele vai trabalhar, ele vai fazer o que precisa fazer, e a bênção do Senhor, como está sobre a vida dele, vai gerar o quê? Uma multiplicação. E a gente vai ver uma outra coisa muito interessante, que Yaakov é um homem muito generoso. Ele é muito generoso. E uma coisa interessante que eu quero mostrar para você agora, quando Yaakov dorme naquele lugar em hebraico é chamado de Ramakon. E Ramakon, dentro da tradição rabínica, é um designativo do próprio Eterno. Então algumas pessoas acreditam, né, que ali onde ele dormiu era Jerusalém, tá? E ali onde depois seria construído Beit HaMikdash, o templo, depois o segundo templo, e onde vai ser erguido o terceiro templo. Então, por isso, esse lugar é um lugar especial, é um lugar onde a presença do Senhor está. E é muito interessante isso, por quê? Porque Yaakov carrega consigo essa presença, e onde ele vai, a presença se manifesta. Neste caso, vai ser através de um sonho. Mas eu quero que você pare para pensar que nós carregamos a presença do Eterno. Então, algumas vezes, a gente tem os chavões, né? Ah, Senhor, por favor, que o Senhor se manifeste a mim, vem sobre mim agora. Mas não precisa vir, ele já está aí. É necessário que a presença se manifeste através da sua vida. É importantíssimo que o que você está fazendo gere condições para que a sua boca, o seu corpo, seja um veículo da manifestação do Espírito Santo. E aí ele vai ter um sonho, que foi aquilo que Yeshua disse. Havia uma escada ali, então nós temos o entendimento que aqui, naquele lugar, tem um portal. Tá? Em Jerusalém tem vários portais que ligam aquela cidade com os céus. Eu mesmo, quando estive em Jerusalém, estive em 3 ou 4 portais que foram assim magníficos para a minha vida espiritual. Então, ele tem esse portal ali e ele começa a receber uma comunicação do céu, onde há uma troca da guarda celestial dele. Alguns sobem e outros descem, denotando o seguinte, que agora vai haver um reforço naqueles seres celestiais que guardam Yaakov. Por quê? Porque Yaakov agora vai para a casa de um ímpio, de um homem que, apesar de ser parte da família, é tio, mas é um cara ímpio. Então ele vai precisar de reforço espiritual para que quando ele estiver ali, ele possa estar sendo guardado.
para que a influência de Labão não prejudique a espiritualidade de Jacó. Então, uma pessoa tem que ser muito forte para ela estar em algum lugar, junto com pessoas que não são servos do Eterno, não são justos, e não se contaminar ali. Pelo contrário, ele vai ter que contaminar essas pessoas. E isso vai acontecer com Jacó. Eu não vou falar sobre essa questão dos anjos subindo e descendo, porque eu já tenho um vídeo aqui no meu canal que fala sobre isso. Vai lá no canal e pesquise e você vai ver que tem um vídeo que eu falo só sobre isso. Então hoje eu não quero mexer nesse assunto, mas eu quero mostrar para você a integridade desse homem, porque no lugar onde ele está, ele tem um sonho, o Senhor ainda fala com ele, a terra que você repousa, eu estou dando a você e a seus descendentes. Lá onde tem a escada, onde estava tendo o sonho, onde ele estava dormindo. Aquele lugar é o lugar que o Senhor deu para Israel, na pessoa de Abraham, Yitzhak, agora confirmando mais uma vez com Jacó. Você entende que aquele lugar, a terra física é de Israel e não tem contestação? Tem gente que fala, argumenta, tem gente que fica com mimimi, mas está aqui. Esse livro que você conhece como Bíblia, ele é o livro que faz o registro disso tudo. Ele foi emitido no cartório celestial e assinado nos céus e confirmado na terra. Então não tem como. Não adianta qualquer tipo de argumentação. Eu sou contra isso. O problema é seu. E daí que você é contra? Você vai contra um decreto celestial? A não ser que você queira morrer. E todos os que se levantam contra Israel, o Senhor não deixa impune. Todos. Vai dizer que a terra não é de Israel. É ruim, viu? É muito ruim. É muito ruim mesmo. E uma coisa que eu quero enfatizar agora para você aqui é essa integridade de Jacó, do Senhor vir e falar com ele. Reafirmar a promessa. Você vai ver que esse é um momento. Ele vai ter outros momentos em que o Senhor vai aparecer para ele e vai fazer da vida dele algo assim espetacular. Por quê? Porque o tzadik, ele tem temor aos céus, ele tem temor de pecar, de fazer coisa errada. Ele fica pensando assim, eu não posso fazer nada que prejudique a vida das pessoas. E por isso o Senhor vem sobre a vida destas pessoas e trata de uma forma diferente. E não adianta falar assim, mais uma vez tem a narrativa, o Senhor não tem filhos preferidos. Mentira, lógico que tem. Eu li isso para você em Romanos, na paraxá passada. Está escrito lá que o Senhor amou Jacó e odiou Esaú. Quem que era o preferido? Não está claro lá no texto? Então ele tem filho preferido, sim. Na humanidade toda tem os filhos dele. E entre os filhos, ele ainda tem filhos que ele pega e cuida com mais carinho. Tem gente que é mimada pelo Eterno. Acredite você ou não, o Senhor mima os seus filhos. Está na Bíblia. Está lá. Na Brit Hadashah. Entendeu? Rabino Shaul escreve sobre isso. Uma hora nós vamos falar só sobre essa questão. Mas isso mostra pra gente o seguinte, que quando você está dentro de um propósito, porque você tem uma promessa, a bênção é certa, pode esquecer. O Senhor tem um propósito para a sua vida e ele fez promessa. Você pode entrar de cabeça, porque ele faz cumprir. Agora ele vai dar uma esposa para Jacó. Ele acha que ele vai ter uma esposa, que vão se transformar em 2, depois vão virar 4.
Então isso aqui é uma outra coisa muito interessante, porque ele está indo para aquele lugar em busca da alma gêmea dele. E eu também quero aqui falar assim, rapidamente sobre essa questão de alma gêmea. Eu sou casado, a minha esposa, ela é uma mulher fantástica. Obviamente, todas as mulheres têm o seu jeito de ser, a minha também tem. E eu tenho que entender o mover que a minha esposa carrega. Ela tem o jeito dela, ela gosta das coisas do jeito dela, e eu respeito isso. Mas eu costumo dizer que outra mulher não ia me aguentar. Rabino, isso é tão ruim assim? Não, é que eu sou metódico. Eu sou um cara chato. Eu confesso aqui para os irmãos, já falei isso em outros vídeos. Eu sou uma pessoa que gosta de estar imersa nos estudos. Eu passo muito tempo estudando, fazendo as coisas, ajudando ela de vez em quando. Toda vez que eu tenho possibilidade eu ajudo, mas ela veio para suprir essa minha carência. Ela entende o que eu estou fazendo, crê naquilo que eu falo e anda junto comigo. O que Jacob foi buscar? Essa alma gêmea. Rabino, você e sua esposa não têm problemas? Temos sim. Tem coisa que a gente não concorda nem debaixo d'água. De jeito nenhum. Eu não vou deixar de amá-la e ela não vai deixar de me amar por causa disso. Eu gosto de uma coisa, ela gosta de outra. Acabou. Entendeu? Então, assim, a alma gêmea, ela completa, ela não é igual. Ela supre as necessidades, nas diferenças ela se completa. Você entende que Jacó foi buscar isso? E quando ele vê Rachel pela primeira vez, acontece um milagre. Porque ela está na beirada de um poço para dar água para as ovelhas do pai. E ali precisava de vários homens para poder tirar a tampa do poço. E Jacó chega, o rapaz que fica só estudando, que o pessoal acha que é fracote, ele vai, tira a tampa do poço, dá de beber para as ovelhas e deixa o pessoal dar de beber para o seu rebanho. E a pergunta é, como é que ele tirou aquela tampa dali? Isso significa que quando há necessidade, o Senhor pode dar para nós uma força sobrenatural. Aconteceu um milagre diante de Rachel. Aí eu fico imaginando o seguinte, ela deve ter olhado e falado, puxa vida, que rapaz forte, né? Que bênção. Mal sabia ela que esse seria o seu marido, o amado da alma dela. Porque também tem o seguinte, ele vai se casar com outras 3, mas ele vai amar Raquel. Não adianta. Ela é a mulher da vida dele. E só quem ama sabe o que é isso. Tem uma mulher que é a mulher da sua vida, ou tem um homem que é o homem da sua vida. E não vai dar para passar isso adiante. Você vai ter que encontrar essa pessoa, se ajustar a ela e desfrutar desse amor. Porque com Isaac foi assim. Rebeca veio para poder suprir a necessidade dele e curou a alma dele. Falei disso na paraxá passada. Agora a Raquel vai poder suprir essa necessidade de Jacó. Por quê? Porque Jacó teve que sair fugido pelo ciúme exacerbado do irmão e pelo ódio que ele passa a ter, pelo erro que ele cometeu, Esaú, querendo jogar para cima de Jacó e agora fica com raiva de Jacó porque ele errou, perdeu a bênção que não era dele e agora quer culpar o irmão. Engraçado, né? E tem ódio da pessoa por causa disso. Então, o Senhor agora ele vai pegar Jacó aqui, e quando ele encontra com ela, ele
tem aquele encontro e ele fala da parentela, de quem ele é e tal. Então, a Raquel, ela corre para casa, né, para poder falar com o pai sobre o que tinha acontecido e ir lavando. Vai lá para abraçar Jacó e levá-lo para casa. E segundo o Midrash, ele chega e tenta palpar Jacó para ver se ele está com algum tesouro escondido, se ele tem algum dinheiro. Aí quando ele descobre que ele não tem nada, ele leva ele para casa mesmo assim, porque é parente, né? Vai cuidar dele. Só que tem uma coisa interessante, ele está na casa de Labão, mas Jacó vai trabalhar. Por quê? Porque ele é um tzadik, ele é um justo, ele não vai se encostar no outro. E isso, irmãos, é uma coisa que a gente precisa aprender. Nós precisamos trabalhar uns com os outros, juntos para o sucesso da obra do Senhor. Porque tem gente que é uma bênção. Que é uma bênção. Sabe, quando você às vezes precisa fazer alguma coisa na sua congregação, na igreja, na sinagoga, e você convoca os irmãos para virem e ajudarem a fazer. Quem vem? Sempre o mesmo grupo. Tem sempre um grupo que eu chamaria de tropa de elite, né? Eles estão sempre lá para ajudar. E é um pessoal assim maravilhoso. Por quê? Porque eles pegam para fazer. E é interessante que Jacó vai fazer isso, ele vai pegar para fazer. E aí, ele vai chegar num determinado momento que ele vai dizer, olha, eu quero casar com sua filha. Mas eu quero casar com Raquel, a mais nova. E ele diz, olha, eu vou servir você por ela durante 7 anos, e daqui a 7 anos eu quero ela como minha esposa. Você já imaginou alguém trabalhar 7 anos do lado da pessoa amada, sem tocar nela, apenas conversando com ela, fazendo planos, para quando se casar, eles poderem ter uma vida junto? Que coisa linda! Isso está ligado ao tsiniut, que é o recato, a santidade do relacionamento e do casamento. Por isso que o casamento vai ser tremendo. Por isso que ele vai amar essa mulher. E aí você vai perceber o mau caratismo do sogro, que no dia do casamento, ao invés de entregar Raquel, entrega Leia. E vem com uma conversa, dizendo o seguinte, não, olha, aqui, neste lugar onde nós vivemos, ninguém casa a mais nova primeiro, casa sempre a mais velha, depois a mais nova. Então eu tinha que te dar a mais velha. A pergunta é, qual foi o acordo feito lá atrás? Jacó trabalhou pela mais nova, não pela mais velha. Olha só, irmãos, que testemunho que esse homem tem. Lógico que ele ficou bravo, lógico que ele teve um mal-estar muito grande, ele foi enganado por Leia, porque segundo o Midrash, ele tinha um código com a Raquel, Jacó e Raquel tinham um código para na hora do casamento, ela falar uma palavra para ele saber que ele estava se casando com ela, e ela passou o código para Leia, obviamente por conta de alguma situação do pai. E aí ele vai ficar bravo com Leia. Lógico, qualquer um ficaria, eu fui enganado por você. Você entendeu? Então, quando você vai gerar uma coisa ruim no coração de Jacó. Por isso Jacó não vai conseguir amar Leia. Leia vai ser, no relacionamento, a rejeitada. Mas por que ela vai ser a rejeitada? Por conta da situação que se armou. E Jacó não conseguiu levar isso para um outro nível e amá-la. Porque ele já tinha uma outra mulher no coração, que era Raquel. Entendeu? Então, assim, não dá para ele poder fazer isso. E aí a gente tem uma coisa interessante que às vezes a gente não consegue esquecer quando uma pessoa trai, quando uma pessoa engana, quando uma pessoa passa para trás, depois ela aparece no nosso caminho lá na frente.
E às vezes a pessoa ela vem querer reatar o relacionamento como se nada houvesse acontecido. Porque para ela, que enganou, que traiu, que mentiu, que roubou, para ela não teve problema. Porque ela passou o outro para trás. Mas a pessoa que foi ferida e ficou um rombo, costuma ficar um rombo na vida das pessoas, que às vezes a gente leva anos para superar, e depois a pessoa quer ser tratada da mesma forma. Não vai ser. Não vai ser, irmãos, porque por mais que a gente consiga perdoar, esse tipo de situação é uma situação muito forte, que ela vai muito a fundo nas emoções de alguém, porque isso gera um turbilhão de emoções ruins, que elas demandam tempo para ser curada, e às vezes não consegue se curar isso. Por quê? Por causa da lembrança. Você vai olhar para aquela pessoa e vai sempre lembrar o que ela fez contigo. É muito complicado. Por isso que eu estou falando isso, porque a Torá vai mostrar que Jacó desprezava Leia. E o Senhor não gostou disso. Eu também respeito, porque eu sei que o Senhor sabe de coisas que nós não sabemos. Mas eu acredito que Jacó também não foi 100% culpado disso. Pelo contrário, ele foi enganado. Os irmãos entendem? E eu sei que quando o Senhor vai trancar a madre de Raquel para ela não conceber, ela vai conceber só lá na frente, o Senhor tem um propósito nisso. Entendeu? Porque isso é uma coisa muito séria. E aí, a gente vai ver que Lavan vai passar Jacó para trás. Daí alguns dizem assim, mas isso é por conta do que ele fez com o irmão. Isso não tem nada a ver com o que ele fez com o irmão, porque a mãe dele chamou isso sobre si. Os irmãos entendem isso? Agora, o problema aqui é o mau caráter de Lavan. E Jacó precisa passar por isso para que ele nunca faça isso com ninguém. Inclusive, eu confesso uma coisa aos irmãos aqui. Eu passei por situações na minha vida em que eu fui roubado, enganado, passado para trás, traído, abandonado, que eu não desejo para ninguém. E eu tento não fazer isso com ninguém. Só quem sentiu essa dor sabe o que é. E aí, nós temos essa questão dele trabalhando depois mais 7 anos para ficar com a mulher amada dele. Ele fica com a mulher, as duas irmãs, e cada uma delas tem uma serva, Zilpa e Bila, que são de Leia e de Raquel. E essas meninas vão vir, e também elas vão se tornar concubinas de Jacó. E eu só queria mostrar para você uma coisa, que quando Jacó passa por tudo isso, ele está passando por tudo isso como um justo, um tzadik, tá? E como eu disse para você, a melhor coisa que tem é a gente ser inocente em alguma situação. Porque aí o Senhor pode tomar a nossa causa. E é interessante, irmãos, falando nisso, que a Haftará, que está lá no livro de Oséias, né? Ela fala no Oséias capítulo 13, ela vai falar sobre Efraim. Ela falava que Efraim, um dia, quando ele falava, todo mundo tremia. Ele foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado por causa da idolatria e morreu. Ele diz assim, e agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição. Ídolos segundo o seu entendimento, todos obras de artífice, dos quais dizem, os homens que sacrifiquem, beijem os bezerros. Amados, nós temos aqui, no livro de Oséias, a menção de Efraim, que se relaciona com as tribos perdidas de Israel. E hoje Efraim
é tido como a igreja, que num primeiro momento começou a todo vapor, depois caiu. E caiu em quê? Na idolatria. Pesado isso, né? Até dá tosse. A gente fica, uau, como foi isso? Mas nós não somos idólatras, Rabino. A idolatria é muito mais do que ter um ídolo, do que ter uma coisa que você vai pegar e falar assim, ó, esse copo, ó, é muito mais do que isso. A idolatria, irmãos, é tudo aquilo que se coloca no lugar do Senhor. Então, nós temos que tomar um cuidado para não idolatrar uma pessoa. Seja quem for, é um líder, mas o fulano é abençoado. Maravilha. Mas ele é só um homem. Ah, porque a minha igreja, a placa da minha igreja é fulano de tal. E? Na eternidade, você vai ficar em que lugar? Vai ter um local lá com a placa da sua igreja? Só uma pergunta, tá? Para você ver como que Efraim caiu, pecou, e como Efraim precisa ser restaurado. Como existe a necessidade dessa restauração, para que Efraim possa voltar para o seu lugar de origem. Quando Yeshua vem, Yeshua diz uma coisa muito poderosa. Ele diz 2 vezes para os discípulos, eu vim para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeira vez. A segunda ele diz assim, que os discípulos deviam ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Efraim, que estava perdido e que precisava ser resgatado e restaurado. Vem a pergunta. Será que a igreja quer ser restaurada? Será que a igreja quer ser resgatada? Eu não estou falando aqui das ovelhas, eu estou falando dos líderes. A maior dificuldade que a gente tem é com o líder. Porque o líder, ele já é líder. Então o líder, ele diz o seguinte, não, mas isso que você está falando eu já sei, eu estudei, porque eu fiz teologia, eu fiz isso, aquilo, outro. E aí, a gente percebe os caminhos pelos quais a igreja está indo. E eu quero dizer para você aqui que eu amo a igreja. Eu tenho muitos amigos que são pastores, líderes, apóstolos, profetas. Tenho o maior carinho pela vida deles. Mas nós precisamos fazer alguma coisa para Efraim retornar. Porque isso é profético, está escrito aqui. Entendeu? E o Senhor, ele quer fazer alguma coisa nova com Efraim. É trazer Efraim de volta. É pegar esse povo e colocar eles no trilho de novo. Mas para isso acontecer, tem que haver uma aquiescência dos líderes. Eu queria falar uma coisa para você. Eu estou estudando sobre Israel há 35 anos. Estudando, pesquisando, escrevendo, produzindo. E muitas vezes eu me deparo com coisas que eu não sabia, eu digo, misericórdia, eu não sei nada. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente descobre que a Bíblia é um livro infinito e ninguém tem como dominá-lo. Então eu tenho que ter a humildade de parar para aprender do outro. Eu tenho um amigo lá de Santa Catarina que ele me falou algo sobre a ceia, que eu falei assim, uau, que coisa tremenda. Nós chamamos de Kiddush, né? Nós fazemos isso no Shabat. A importância desse momento de comunhão, esse momento dessa troca, essa lembrança, essa conexão com Yeshua.
ele me falou algo que foi assim revolucionário para mim. Então, ele é rabino? Não. Ele é um profeta, é um homem de Deus. E naquele momento, aquilo que ele falou impactou a minha vida. Você entende quanto nós precisamos aprender uns com os outros? Voltando lá para Yohanan, né? Quando ele diz assim, olha, eu não sou Mashiach, eu só estou preparando o caminho para ele. Toda essa situação que nós falamos aqui, que a qual foi enganado e tudo, agora ele está trabalhando para sustentar as esposas, e daqui a pouco ele vai querer ir embora. E o sogro dele vai falar assim, quanto é que você quer ganhar? E ele vai fazer o salário dele, trabalhando com o rebanho do sogro. Eu quero fechar essa paraxá, deixando isso no ar para você. Quanto é que você quer ganhar? Ah, Rabino, eu quero ganhar 20 mil reais por mês. Faça por merecer. Seja o melhor na sua área. Trabalhe, estude, seja capacitado, mas principalmente seja um tzadik, um justo. E lembre-se, se Yaakov vai colher tudo que ele vai colher, ele vai enriquecer em poucos anos, mais do que o sogro. Isso significa que antes de sair da casa do sogro, ele plantou. Olha que coisa tremenda esse princípio. Quando nós plantamos, por vezes, o resultado não vem imediatamente. Por quê? Porque nós não temos necessidade. Mas chega um momento em que a necessidade é premente e naquele momento o Senhor libera aquela bênção e nos faz receber de volta o que foi plantado. Olha que coisa tremenda. Então, eu às vezes vejo pessoas que dizem assim, Rabino, mas eu quero fazer isso e tal, mas eu não consigo. Eu digo, não consegue por quê? Ah, porque eu já hoje estudar de novo, para mim fazer isso, fazer aquilo. Você sabe quem está prejudicando a você? É você mesmo. Isso se chama autossabotagem. Pessoas que estão sabotando a si mesmas por colocarem empecilhos, barreiras que elas não conseguem transpor. Não porque a barreira seja intransponível, mas porque a pessoa em si enxerga que a barreira é intransponível. Você entende? Mas se você quiser, você faz qualquer coisa. Lembre-se, o Espírito Santo mora dentro de nós. Nós temos aqui uma pessoa que estava junto com Yeshua na criação. Nós temos uma pessoa aqui que ajudou a formar o nosso corpo. Nós temos uma pessoa aqui que conhece toda a nossa história. Nós temos aqui do nosso lado uma pessoa que sabe dos nossos medos e das nossas limitações e que está esperando um momento de eu chegar e falar assim, me ajuda a vencer, Espírito Santo. Você está aqui comigo? Me ajuda a romper porque eu quero vencer em nome de Yeshua. Está faltando isso? E Yaakov, quando recebe do sogro essa atribuição, ele vai cuidar do rebanho do sogro e como pagamento ele vai receber as reses, as ovelhas. E ele diz, olha, o que nascer disso assim, 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 e ele vai fazer um ato profético, é meu. E todas as vezes que ele faz isso e começa a nascer muitas ovelhas, o sogro vai e muda o salário dele. E depois troca. Não, agora não tem que ser esse, agora tem que ser o outro. Ah, mas não é mais o outro, agora é aquele ali. Não, mas agora vamos mudar de novo. Por quê? Mau caratismo. Você entende que lidar com gente assim é não saber o que vai acontecer daqui a 2 minutos, porque essa pessoa pode mudar de ideia só para te prejudicar. Mas como o Senhor está nesse negócio, o que acontece? O Senhor faz as coisas acontecer para o justo. Ele faz com que o impossível aconteça. E quando o impossível acontece e a outra pessoa enxerga,
ela fala assim, ei, mas você não pode ter mais sucesso do que eu. Você não pode ser melhor do que eu. Só que essa pessoa se esquece de um pequeno detalhe. Nós carregamos a bênção do Senhor. E o livro de Provérbios diz que a bênção enriquece e não acrescenta dores. A bênção, ela vai trazer sucesso para você. E não vai fazer com que haja nenhuma dor emocional em você. Por quê? Porque você está fazendo tudo de acordo com a justiça divina. Quando alguém trabalha de acordo com a justiça divina, tudo dá certo. Esse é Jacob, esse é um homem que tem uma índole boa, esse é um homem que carrega consigo a bênção do Senhor e que deixa para nós um testemunho e um exemplo poderoso, para que a gente possa copiar e para que a gente possa ser trabalhado na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções. Aí tem que ter inteligência espiritual e inteligência emocional trabalhando juntas, para que o nosso caráter seja aperfeiçoado. E aí, tudo aquilo que nós pedirmos, como está escrito, em nome de Yeshua, ele vai nos conceder. Por quê? Porque ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Assim como ele fez com Israel, com os nossos patriarcas, fará conosco também, desde que nós sejamos obedientes. Que assim seja em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.